Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Mais uma vez aqui com o Policast, o podcast feito por alunos para alunos. E mais uma vez aqui estou com a rainha da podosfera brasileira, a diva Ana Laura. Boa tarde, boa noite para os alunos do Poli. Hoje a gente vai falar sobre Brasil e Paraguai. E para começar, eu acho muito importante a gente contextualizar o que está rolando, como começou, qual foi a primeira grande interação entre os dois. Vamos lá. O que a gente precisa entender? A independência do Paraguai, ela foi em 1811 e ela é baseada num desligamento do vice-reinado do Prata, que hoje em dia compõe Argentina e Bolívia. O Paraguai, ele gradualmente começou a ter participação nas políticas externas do continente sul-americano e ele apoiava ora o Brasil, ora a Argentina. É com Solano Lopes que acontece a Guerra do Paraguai. Eu acho que foi o episódio mais importante em relação Brasil e Paraguai. Foi, assim, uma coisa que é legal saber para o vestibular, deem uma estudada. Mas a Guerra do Paraguai... E também, Ana, vale ressaltar também que a Guerra do Paraguai foi a guerra mais sangrenta já acontecida aqui no nosso Cone Sul. É uma guerra que trouxe milhares de mortes e até hoje, para o Paraguai, é uma representação fiel do que seria a destruição de um Estado-nação. Pode seguir, aí. Exatamente, Fê. Para o Brasil, a perda foi enorme. A gente perdeu muito, principalmente economicamente, mas o Paraguai ele teve perdas maiores, não só em morte da população, não só econômica, mas toda a história do país, que era assim, início ali de sua independência, foi muito recente. Eu acho que o país em si não estava preparado para essa guerra tão sangrenta. A Guerra do Paraguai, ela teve envolvida a Argentina e o Brasil, e acabou com a infraestrutura do país. E ele teve parte do seu território anexado aqui ao Brasil. Foi uma guerra muito importante de saber para o vestibular, mas foi muito sangrenta e eu acho que ela compõe muito bem o que é essa relação entre Brasil e Paraguai. Como começou e não começou muito bem, para ser sincero, né? O Paraguai já perdeu parte do seu território, foi anexado no Brasil, perdeu muito economicamente, e eu acho que isso é uma das causas do Paraguai ser um dos países mais atrasados em questão de desenvolvimento na América do Sul, né? Vale até ressaltar, Aninha, que aquela velha história, né, que o pessoal fala da Inglaterra trazendo o Paraguai, fazendo com que os países brigassem com o Paraguai porque tinha medo dele ser uma possível economia industrial no Cone Sul, realmente é uma falácia, né? Até porque documentos históricos mostram que a Inglaterra vendeu armas, vendeu mantimentos, vendeu tecido, tanto para os aliados, que é o Brasil, Argentina e Uruguai, quanto para o Paraguai, não é? Exatamente. Então você já sabe como a Inglaterra ganhou com essa guerra, né? Acabou que quem perdeu mesmo foi os reais participantes. A Argentina perdeu menos, eu diria, mas o Brasil e o Paraguai tiveram uma perda histórica imensa. É isso que eu diria. Assim, para o Paraguai, como eles tinham acesso ao Rio da Prata, era muito interessante para a Inglaterra, né? Era muito interessante ter esse acesso, dominar. Por que tanta briga com o Paraguai? O que a Inglaterra queria realmente do Paraguai? Ela financiou a guerra e pode ter certeza que ganhou muito em questão de lucro com o que aconteceu. Sim, realmente. E seguindo até um pouco, falar do caso do Solano Lopes, né, o ditador paraguaio, visto como o mal encarnado na época da guerra, né? Sim, exatamente. O que a ditadura do Paraguai ela trouxe, né? É legal a gente se questionar para isso, o que estava acontecendo, qual foi o contexto que se colocou. O Paraguai sofreu com diversas ditaduras, a gente vai até citar mais uma aqui no podcast, mas é interessante essa conexão que você fez, é bem interessante mesmo. Sim, realmente. E seguindo até você falou do caso de ditadura, você poderia citar mais uma, seguindo assim o contexto? Então, em 1954, a gente teve o ditador Alfredo Stroessner. Olha que sobrenome lindo.
ele surgiu uma política de aproximação pragmática com o Brasil, porque era vantajoso, né? Vamos Sim, falar assim, foi uma aproximação bilateral, o Brasil também quis essa aproximação com o Paraguai, vale esse adendo. Foi em 1973 que foi construída a usina de Itaipu. Então você mostra, assim, uma aproximação do Paraguai com o Brasil e se afastando um pouco da Argentina, dessa influência que a Argentina tinha na política do país. Então você vê assim, é legal, Fê, assim, eu acho importante para quem vai prestar vestibular, principalmente o vestibular muito conteudista, entender o contexto. Você provavelmente não vai saber da ditadura do Paraguai, que a gente não dá tanto foco nisso. Mas é legal saber que a ditadura ela teve essa política de promoção do regime, construindo uma usina hidrelétrica junto com o Brasil. Essa aproximação bilateral, ela foi muito importante para o Paraguai. É legal você fazer essa conexão com a ditadura, com a promoção da ditadura, como é que faz? A maioria delas são assim, né? Elas precisam de um programa de obras públicas para fazer essa propaganda geral, né, do regime, como se fosse um bom regime. sim, realmente, tanto que até Então vale, é legal saber que tanto que até vale lembrar que o projeto Condor, né, foi o projeto dos Estados Unidos que financiou as ditaduras aqui no Cone Sul. Vale ressaltar também a participação preponderante do Estado paraguaio, do Estado chileno e do Estado brasileiro nesse projeto. sim, sim, você vê que os períodos de ditadura, se não quando coincidem, são muito perto um do outro. Então você vê que essas obras elas têm um viés de propaganda muito grande do regime militar, dessas ditaduras. Sim, realmente, realmente. E também vale lembrar que essa união deu frutos muito vantajosos no futuro, não tanto a ditadura, mas a criação talvez de um projeto um tanto quanto ambicioso por parte dos países aqui da América do Sul, que é o Mercosul, né? O nosso mercado comum do Cone Sul. E aqui até falar um pouquinho sobre o que seriam os mercados, blocos econômicos. Os blocos econômicos eles surgem principalmente para unir os países. O que é mais importante para lembrar no vestibular é isso. Economicamente, os primeiros blocos surgem como zonas livres de comércios, zonas de livre circulação de mercadorias, que são o famoso Benelux, a Commonwealth depois, mas o que nós estamos vendo aqui mais recente, junto com o mercado comum, é que a gente pode citar que o mercado comum, além de ser uma união, um bloco econômico que visa livre circulação de mercadorias, também uma livre circulação entre pessoas, diminuição de fronteiras e até mesmo no futuro vinha a ser um bloco econômico como uma união aduaneira, como uma grande União Europeia, que no caso seria a livre circulação de pessoas, de moedas e também uma moeda única, tarifas únicas, não é? Exatamente, tanto que essa foi a primeira intenção, né, do Mercosul. O Mercosul, ele surge com um tratado de assunção entre Brasil e Argentina e depois uma relação direta entre Uruguai e Paraguai. Um tratado foi assinado em 1991, então você tem essa relação entre os países. Era esse o principal foco, né, Fê? Sim, realmente o principal foco é essa união, né? E a gente vê reflexos do Mercosul até hoje. Você tem uma união maior entre pessoas, você tem faculdades, universidades espalhadas pela América do Sul que são interligadas, por exemplo, para o vestibulando, a UNILA, né, a Universidade de Integração Latino-Americana, uma faculdade ali no Foz do Iguaçu, que tem inclusive medicina para que geralmente os vestibulandos, né, que querem mais dificuldade ao prestar uma faculdade pelo Enem. E também, Aninha, seguir um pouco o Mercosul. O que para você essa união, esse Mercosul representa
para não só o Brasil, mas para também o Paraguai, nas relações econômicas e relação entre pessoas, visto que nós temos uma relação conturbada tanto pela guerra quanto pela disparidade econômica e social. Então, Fê, o Mercosul, ele tem aquilo, né? A integração foi entre Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Bolívia e a Venezuela, que depois sai em 2016, mas ele tinha esse objetivo de promover uma integração econômica entre os países, né? Você claramente tem países um pouco mais desenvolvidos, como o Brasil, Argentina, e você tem esse objetivo de igualar, integrar todos eles na economia mundial. Ele tinha esse objetivo de uma aliança comercial, ampliar essa movimentação de mercadorias e pessoas. Eu acho que a relação entre as pessoas foi mais baseada, talvez, numa União Europeia, mas ao meu ver, o principal foi mesmo essa relação entre mercadoria, essa movimentação de mercadoria entre as nações. Sim, realmente, acredito que entendo que essa movimentação seja realmente preponderante, até para a gente começar a discutir um pouco o caso que a gente veio discutir, né, o caso do Ronaldinho, né, com que você tem uma livre circulação de pessoas, em que você tem que a entrada para você entrar no Paraguai, não necessariamente você precisa fazer através de passaporte, mas sim apenas do seu documento original do seu país, né, no nosso caso brasileiro, o RG, e discutir um pouco no vestibular, o que você acha que poderia ser tratado do Mercosul, até porque esse ano estamos fazendo uma data muito importante, ano passado, no caso ano que vem, né, mas que já pode ser tratado, que são os 30 anos do Tratado de Assunção, não é? Exatamente, Fê. Então, vamos falar um pouquinho sobre o caso Ronaldinho, o que aconteceu. Vamos tirar a dúvida do nosso vestibulando, o que está acontecendo com este homem. Sim, O que realmente. aconteceu foi... assim, é um caso absurdo, mas que a gente dá risada, mas é legal contextualizar ele dentro desse nosso assunto. O que aconteceu foi o seguinte: Ronaldinho e o irmão foram para o Paraguai promover um livro que o Ronaldinho estava escrevendo, de acordo com as declarações dos próprios, ok? E o que aconteceu? Ele foi chamado por uma empresária, Dália Lopes, para participar de um evento num cassino dela. E ele foi, e de acordo com ele e o irmão, ela disse que com o passaporte, ela ia arrumar um passaporte para eles e ia facilitar, né, essa entrada. Ele poderia entrar no Paraguai usando o RG, uma carteira de motorista? Sim, ele poderia. Mas ele optou pelo RG que a Dália Lopes ia arranjar para ele. O RG é O que aconteceu? no caso, O o passaporte, passaporte, né? isso, o passaporte, desculpe. Foi o passaporte que ela arranjou para ele. O que aconteceu foi, assim, no mínimo estranho, né, Fê? Porque Sim. ele realmente, diz ele, de acordo com a defesa dele, ele saiu daqui do Brasil com os documentos brasileiros e quando ele chegou na imigração no Paraguai, ele apresentou esse passaporte, que a gente chama de passaporte adulterado. Não foi falsificado, ok? Não é um passaporte falso. Ele foi adulterado. Ele realmente foi emitido pelo órgão nacional do Paraguai, só que a numeração do passaporte era de outra pessoa e aparecia que o Ronaldinho e o irmão eram naturalizados paraguaios. Sim. É muito engraçada essa situação, porque você entende que ele saiu do Brasil com o documento dele e chegou lá numa sala VIP da imigração, que a Dália Lopes estava lá na sala quando ele chegou, e o agente da imigração deixou ele passar. De acordo com os depoimentos, esse agente disse que conheceu o Ronaldinho Gaúcho, sabia quem era ele, então, para não causar uma grande repercussão no caso no aeroporto, ele deixou o Ronaldinho passar, alertou as autoridades e as autoridades foram buscar o Ronaldinho no hotel e tirar essa história limpa. Sim, até porque é muito difícil você pegar e falar assim, nossa, quem é aquele cidadão, sabendo que o Ronaldinho é internacionalmente famoso. Exatamente. E principalmente aqui na América do Sul, que você tem o futebol como grande esporte, não só no Brasil, mas na Argentina, no Paraguai,
no Uruguai também é um esporte que tem Isso grande mesmo, Fê. valor. É muito engraçado, né? O Ronaldinho, ele achar que conseguiria passar naturalmente como paraguaio, sendo que Sim, praticamente o mundo inteiro o conhece. Mas ele tentou. A polícia foi atrás dele, questionou ele, ele deu essa versão dos fatos, que ele foi lançar um livro, a Dália Lopes se comunicou com ele, entrou em contato e ofereceu o passaporte. Ele aceitou. Não está muito claro qual foi o momento na investigação que ele pegou o passaporte, se ele já estava no Brasil com ele, se ele estava no avião, se alguém entregou, se foi a própria Dália que entregou naquela sala VIP da imigração. Essa história ainda não está muito a limpo. Mas o que acontece é, essa Dália Lopes, ela já estava sendo investigada anteriormente. E por diversos fatores. Eles acreditam que ela pode ter envolvimento com tráfico de drogas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, empresas falsas. Então a gente tem assim um esquema de dinheiro muito grande. Ela é milionária no país, a própria justiça do país não sabe de onde vem o dinheiro que essa mulher tem. Eles estão investigando, então a polícia já estava de olho nela. E o caso Ronaldinho, na verdade, ele veio para trazer à tona tudo isso, né? sim, sim, realmente. Mas E, Ana, esse caso é legal. Ana, só uma palavrinha. Você acredita que, no caso, o Ronaldinho ele pode ser tido utilizado a imagem dele para tentar fugir um pouco do esquema de lavagem de dinheiro da Dália Lopes, ou até mesmo ele ser financiado por um esquema de lavagem de dinheiro? Olha, Fê, essa parte é bem complicada, viu? Porque aí vem a parte mais importante. Eu acho que a parte que a gente precisa saber nesse caso todo é o porquê o Ronaldinho queria um passaporte uruguaio. É, Essa paraguaio, deve ser a paraguaio. questão que a gente tem. É, paraguaio, perdão. Por que ele queria esse passaporte? Se ele podia entrar com um RG? Sim, realmente. Entende como é complicado? Aí vem a nossa questão principal. A gente tem que saber o porquê o passaporte paraguaio é mais forte do que o brasileiro lá fora. Então, acredita-se que as intenções dele com esse é mais provável do que ele ser o bom garoto que não sabia de nada, que foi simplesmente enganado pela Dália Lopes, ele e o irmão, sabendo que ele sabe que não é paraguaio, então ele sabia que o passaporte estava errado. Então, por quê? Por que o uso desse passaporte? É essa a questão. Então, acredita-se que tem uma parte financeira, comercial aí muito importante. O passaporte paraguaio, ele é mais forte, principalmente com os Estados Unidos, do que com o brasileiro. Porque o Paraguai e os Estados Unidos têm uma relação desde 1860 e eles têm... Óbvio que com os paraguaios não conseguem um green card, como a gente chama, né? Mas consegue ter relações comerciais, consegue acessar o país mais fácil, consegue ter abertura de investimentos com o país. E assim, o Paraguai não tem dupla cidadania. Você não pode ser brasileiro e paraguaio. Você ou é naturalizado lá, você é brasileiro e mora lá, é naturalizado paraguaio, ou você nasceu paraguaio e é isso, sabe? Não tem como você ter os dois. Então, realmente, o passaporte dele é um crime, não dá para defender. E acredita-se que ele tinha intenções secundárias com esse passaporte, né? Ele muito provavelmente tinha intenções de abrir um negócio, pode ser no próprio Paraguai, um negócio ilícito, junto com a Dália para lavagem de dinheiro, ou pode ser nos Estados Unidos, que esse passaporte permite uma facilidade na abertura de negócios. Então, assim, eu, pessoalmente, não diria que o Ronaldinho foi totalmente às cegas para o Paraguai, não. Talvez tenha alguma intenção aí por trás. O que você acha, Fê? Ah, eu acredito que completamente. Ninguém é bobo nesse mundo, ninguém é bobo a ponto de aceitar um passaporte, um documento extremamente importante de todo o país, assim, gratuitamente, não é? Então, qual foi a questão? É por isso que o Ronaldinho está preso até agora. Eles têm 6 meses para concluir essa investigação e o
Ronaldinho continua preso justamente por isso, porque como ele tem alguma coisa envolvida, você tem que concordar que ele não pode ser neutro o suficiente ou desligado o suficiente para não perceber que tinha alguma coisa errada com o passaporte dele. Então, ele ficará no Paraguai aí, pelo menos, se tudo continuar nesse ramo, por 6 meses até a investigação ser concluída. E essa história toda está desbancando, né, uma quadrilha, um esquema enorme de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha muito grande. Tudo bem, sim, realmente, Aninha. E para finalizar o nosso programa de hoje, você gostaria de dar alguma dica cultural pro pessoal? Algum livro, algum filme, alguma coisa sobre o assunto? Na verdade, eu acho legal a gente, pro vestibulando, principalmente aqueles que vão prestar um vestibular no Sul, mais conteudista, saber um pouquinho sobre Mercosul, né, Fê? É bem importante. Sim, E entender um pouquinho sobre esse esquema de globalização, porque talvez seja o grande. Eu aposto, a minha aposta do vestibular desse ano é que, para nossa frente 2 de geografia, o grande assunto vai ser sim globalização, vai ser sim sobre a interação, a movimentação de pessoas, os fluxos e fixos da globalização como um todo, justamente pela situação que estamos passando, né? O mundo todo está passando por uma pandemia, então, como chegou nesse nível de pandemia, eu acho muito importante as pessoas, o vestibulando, estudar sim a relação com o Mercosul, até justamente porque ano que vem a gente tem esse aniversário do Tratado de Assunção, então pode ser que todos esses fatores juntos façam que o vestibular cobre mais realmente todos os tratados, não digo todos os tratados, mas a globalização como um todo que permite aí nossos blocos econômicos. sim, realmente. Até citar aqui um pouco o que você falou da globalização, o pessoal vê o documentário do Milton Santos, Globalização Visto do Lado de Lá, de cá, que é um documentário, Sim, você encontra no YouTube. E também ver o Guerras.doc, o documentário naquela plataforma de streaming vermelha, que vocês sabem qual que é muito bom e também fala um pouco sobre a Guerra do Paraguai. Então é isso, Aninha, um beijo pra galera que nos um ouviu beijo, hoje Fê. e até a próxima. Provavelmente quinta-feiras estaremos aqui de novo com um convidado mais que especial falando sobre a Síria e todo esse conflito do petróleo. Até lá, Fê. Tchau, Foi um tchau. ótimo programa. A gente espera aí que todo mundo tenha gostado. Um beijo a todos e bons estudos. Tchau, Aninha. Beijo.